aquela vozinha que às vezes você escuta dentro da tua cabeça falando assim, não faz isso não é para você. Ou você não consegue, você não é capaz. Todas essas vozinhas são crenças limitantes. Você sabia que as crenças limitantes, elas são pautadas em medos inconscientes e que entender que medo é esse faz total diferença para que você possa se livrar e se libertar dessas correntes que estão te prendendo, impedindo de alcançar o que você deseja e o que você merece? Faz sentido para você descobrir, primeiro, quais são os seus medos e depois como você pode se ajudar com eles? Então fica aqui comigo, porque começa agora o Frequência Vital Siriana, o programa que está aqui com você toda quinta-feira, 2h30 da tarde. Uma frequência de luz, de despertar, de amor, de cura, para que você possa receber e possa então se elevar. Eu sou Carol Surianon, eu sou terapeuta, mentora, escritora, palestrante e, acima de tudo, especialista em saúde energética. Sim, a saúde da energia. Mas que energia? A sua, a minha, a energia do ser humano. Porque é justamente a frequência vibracional do ser que cria e delimita a forma como esta pessoa vive, tudo o que acontece com ela. Então, por esse motivo tão importante, eu resolvi dedicar a minha vida a estudar e a propagar também informações para que as pessoas possam primeiro se empoderar e depois se transformar para viver vidas mais alegres, mais realizadas e mais prósperas. Então seja muito bem-vindo aqui ao Frequência Vital Siriana. Eu convido vocês a entender um pouco mais sobre as questões das energias e também outros assuntos lá no meu YouTube, Carol Surianon. Todas as minhas redes estão com o meu nome. Eu vou soletrar para vocês o meu nome porque é um nome diferente. É o nome de uma mentora minha siriana. Então, Carol com C normalmente. O Surianon se escreve S-H-U fazendo Su, R-Y-A-N, Surian. E depois o mantra OM, O-M, porque sim, nós precisamos mantrar muito e aproximar, trazer para a nossa vida frequências elevadas para que a nossa energia permaneça lá em cima e então com isso a gente crie situações, oportunidades e relacionamentos também extremamente prósperos. E hoje nós vamos falar sobre medos. Medos que estão no nosso inconsciente. Não sei se vocês já pararam para pensar, quando a gente fala em medo, normalmente as pessoas já falam, eu tenho medo de barata, ou eu tenho medo de cobra, ou eu tenho medo. As pessoas começam a trazer medos, entre aspas, pequenos, porque eu falei entre aspas porque tem pessoas que realmente têm fobia, né, de animais e etc. Não estou falando dessas pessoas, tá? O que eu tô querendo dizer é que os medos, eles mascaram um medo mais profundo. E que é um medo que eu reconheço que está inerente, que é inerente à humanidade. E a gente vai falar justamente sobre esse medo porque ele envolve outros. E, obviamente, envolve a forma como a gente se vê e como a gente se relaciona com a vida. E o problema de tudo isso é que se influencia na forma como eu me vejo, influencia na forma como eu me sinto e como eu me sinto em relação à vida. Aí começa a interferir em toda a criação da realidade, porque a realidade é pautada basicamente através do que eu sinto na maior parte do meu tempo. Mais uma vez, se você ainda não está familiarizado com isso, volta lá no meu YouTube, vai assistir as outras aulas que estão lá, tem muita informação muito legal de vários outros assuntos, inclusive, tá? Ou então na playlist aqui do Paranormal.plus também você vai encontrar desde do programa 1, lá na playlist do Paranormal.plus. Também no meu Instagram, tá, gente? Meu Instagram tem muita coisa, além das aulas aqui do YouTube, além das aulas aqui que eu trago aqui pro Paranormal, tem outras informações, respostas de caixinha e etc. Também está como Carol Surianon. Quero deixar aqui também uma forma de comunicação além, né, do YouTube, além do Instagram, que é o meu WhatsApp. Se vocês tiverem dúvidas através do que vocês vêm ouvindo, ou que você vem estudando, ou qualquer coisa que possa estar pairando, queira tirar a dúvida, ou queira entrar em contato para saber alguma coisa, é só me mandar mensagem
pelo WhatsApp. Meu WhatsApp é 19 99925 5036. 19 99925 5036. Vocês serão muito, muito bem-vindos lá, viu? Bom, quando a gente está falando de medos, né? A gente normalmente, os medos que nos paralisam, normalmente eles estão enraizados a medos muito mais profundos, né? Então, assim, a crença que eu tenho de que eu não consigo falar em público, eu não sou bom suficiente em matemática, ou então que crescer é para poucos, que ser rico ou próspero, ou ter relacionamentos saudáveis, ou estar saudável fisicamente, todas as crenças que eu tenho de que me limitam e que me trazem escassez, elas estão pautadas em medos profundos. E que medos são esses? Eu queria que vocês parassem para pensar agora. Vou até dar uma diminuída até na voz, para que vocês comecem a pensar qual medo que eu possuo, que está dentro de mim e que me faz sentir e pensar que eu não posso, que eu não devo, que eu não sou capaz, que eu não sou merecedor. Qual é o medo por trás de tudo isso? O que é que realmente está acontecendo em mim? Vocês já pararam para pensar o quanto é importante buscar essas respostas? Porque através dessa resposta, quando a gente consegue mapear esse medo, entender o que está acontecendo, todo aquele mecanismo de ação meio que cai por terra. Porque eu entendo, então isso está acontecendo, eu começo a ter ações para impedir esse mecanismo de ação antigo e velho, limitante. Então, aquilo começa já a haver uma transformação. E mesmo que eu não faça nada com aquela informação, todas as vezes que eu me pegar naquela situação, tendo aquele tipo de comportamento, ou me boicotando, me limitando da maneira que eu fazia antes, eu inevitavelmente vou me lembrar. Estou fazendo isso por causa disso, disso e disso. E esse disso, ele é muito, muito importante, porque é justamente nele que você tem que trabalhar. E normalmente não, 100% das vezes, nada tem a ver com o outro, tudo tem a ver consigo mesmo. Então a gente vai chegar lá para vocês entenderem, tá? Quando a gente vai aprofundando um pouco mais, né, as crenças e vai estudando, né, a raiz dos medos, né, dos sentimentos limitantes, né, que a gente tem alguns sentimentos que baixam muito a nossa frequência. Medo, culpa, raiva são 3 sentimentos que realmente nos colocam lá embaixo e que infelizmente a humanidade, as sociedades estão muito atreladas e vinculadas a essas frequências. Por quê? A mídia social traz essas frequências, porque todos os veículos de comunicação trazem essa frequência, trazem muito medo, né? Incutem muito medo na população de tudo que está acontecendo. Vai subir o não sei o quê, como ficará a população? O vulcão despertou. Não há notícias, se a gente parar para pensar, quase não há, a gente não pode generalizar, mas quase não há notícias que tragam pontos positivos ou pontos elucidadores, né? Se a gente começa a não querer mais consumir esse tipo de informação, a gente encontra inclusive dificuldade de encontrar onde consumir informação que seja construtiva, né? A gente precisa buscar. Mas uma coisa muito linda que eu tenho visto já de alguns anos é que, de fato, há uma parcela já considerável da população buscando, se abstendo dessas informações que são limitantes, que trazem violência, que trazem medo, que trazem fúria das pessoas, revolta. E realmente a gente precisa estar neste lugar, porque toda essa frequência vibracional, essa energia dessas informações miscigenam com a minha energia, e se eu não estiver muito bem comigo mesmo, a minha frequência baixa. Quando a minha frequência baixa, a minha vida começa a apresentar desafios. E aí eu justifico toda aquela informação que chegou até mim, porque eu me equiparo e aquilo começa a acontecer na minha vida também. Então não façam isso com vocês. Busquem informações elevadas, transformadoras, construtivas, alegres, tá? Busquem isso para vocês. Não fortaleçam as redes neurais, né? Os caminhos inconscientes da mente de vocês com
conversas que levam para lugares de tristeza, de raiva, de indignação, com assuntos, né, na televisão, com músicas que baixam a frequência de vocês. Vejam muito bem o que vocês consomem. O que vocês consomem vai muito além do alimento. A gente está consumindo energia o tempo todo. Já parou para pensar nisso? Você está consumindo energia o tempo todo. Mas qual energia você quer que perdure na sua vida? Você está consumindo a energia que você quer que perdure na sua vida? Ou você está consumindo uma energia de frequência super baixa, esperando que aquela energia baixa se transforme numa realidade produtiva para você? Se você está nesse lugar, eu te peço até para você, te peço desculpa, mas isso não vai acontecer. Você está querendo formar a sua realidade de uma forma que não acontece. A realidade da gente acontece a partir do que a gente sente, do que a gente nutre em nós mesmos, tá? No que está em nós. Então as nossas escolhas fazem total diferença. A gente tem que saber o que escolher, o que consumir e o que se nutrir, ok? Quando a gente vai falando dos medos, né, que hoje a gente vai falar de medos, eu acho que um dos medos mais importantes que existem na vida é o medo do abandono e da rejeição. Por quê? Porque esse medo, ele mascara um medo muito mais profundo, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? A maioria das pessoas, elas não se permitem viver o extraordinário, ou o incrível, ou o divino, porque elas têm medo do julgamento. Elas têm medo. O que o medo do julgamento quer dizer? Eu tenho que pertencer à sociedade. Se eu for julgada, eu não serei aceita. O que isso faz? Isso é rejeição, tá? Então, quando eu não estou inserida, o pertencimento para o humano, ele é tão importante que é uma das leis da constelação familiar. Pertencer é muito importante para o humano. Só que, gente, vamos entender que está na hora da gente pertencer as nossas famílias estelares, as nossas famílias espirituais. Está na hora da gente pertencer a energias elevadas, pertencer a movimentos luminosos, pertencer a coisas que nos elevam e não a pessoas e situações que ficam aqui embaixo. Inclusive, essa questão do pertencimento tem que ser um pouco, sabe? Você tem que olhar um pouco como observador. Pertencer a esta família, que pode ser a família física, ou pertencer a esse trabalho, né? A cultura daquele ambiente, está fazendo bem para mim? Como pessoa, como indivíduo, está me ajudando a elevar o meu padrão vibracional para que eu viva melhor? Não tá? Então, precisa se afastar. E o medo de não pertencer, na verdade, ele denota a fragilidade de não estar conectado à divindade interna. Quando a gente está conectado à divindade interna, não tem como não pertencer. Eu me conecto, a divindade. A divindade é o quê? O todo. Se eu estou conectado ao todo, tem como eu não pertencer ao todo? Não. Eu sou tudo. Eu estou no todo. Tudo é, inclusive eu. Então, o que vem aqui, na verdade? Qual que é essa desconexão? É com você mesmo, com a tua própria divindade. E isso mostra como é que eu me conecto com essa divindade. Quando eu abro espaços, quem não assistiu o programa da semana passada, vai lá, ou na playlist ou no YouTube e assista o programa da semana passada, que eu falei bastante em como estreitar os laços com os nossos mentores. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que se você se permite ser paralisado pelo medo de não ser aceito, medo de ser julgado, medo de se sentir abandonado, de se sentir rejeitado, tudo isso está falando de um processo de desconexão somente. Porque quando eu entendo que eu sou esse todo, todos os outros papéis da minha vida, e são papéis mesmo, tá? A família de origem que eu vim, a família que eu construí, o trabalho que eu estou fazendo aqui, tudo isso são papéis, tudo isso é uma ilusão.
eu começo então a entender que não faz sentido eu ficar me aborrecendo muito se eu pertenço àquilo ou não. Eu começo a entender que eu preciso pertencer a isso aqui, a esse canal, a essa divindade, a quem eu sou de verdade. E aí é o medo mais profundo que a pessoa tem. Que medo é esse? De ser você mesmo. Por que que as pessoas têm medo de têm medo de se assumir e ser a verdadeira identidade, a verdadeira essência? Porque elas têm medo de não pertencer, porque elas estão desconectadas do todo, elas estão desconectadas da divindade, desse canal maravilhoso. Quando eu entendo que eu me conecto e esse todo faz parte de mim, não tem nenhum motivo que me faça ter que ser algo que eu não sou. Naquele momento que eu entendo que eu faço parte do todo e que eu sou o todo, eu me liberto da expectativa do outro, porque eu entendo o meu papel neste todo. Eu entendo que eu sou uma pecinha do quebra-cabeça desse todo, que tudo o que eu faço é importante para montar esse quebra-cabeça imenso. E aí eu paro de dar atenção para o que está externo, para eu começar a dar atenção para o que vem de dentro, do que sai do meu coração, do que eu sou bom em fazer, no que eu sempre quis fazer, no que a minha criança lá atrás já sabia que eu fazia. Tá na hora, gente, de visitar esta criança de novo, né? Como é que eu visito essa criança? Em estado meditativo ou através de auto-hipnose. Inclusive eu tenho um kit de auto-hipnose, né, no meu site, carolsurianon.com, que trabalha a criança interior. Vai lá resgatar, vai lá acolher essa criança interior. Eu acho muito importante trabalhar a criança interior, porque além de vitalidade, vivacidade, criatividade e alegria, ela norteia o propósito. Qual é o meu propósito nessa vida? A tua criança já sabia. Só que pelo processo, né, de equalização ou de normose, eu acho que é bem essa palavra, por todo mundo ter que ser igual, a sociedade prega isso, um monte de soldadinhos iguais, para ser melhor o quê? Comandados. Todo mundo tem que ser igual, fica mais fácil, né? A criança ela vai se moldando aquilo para poder pertencer, para ela poder ser aceita, para ela ser amada, para ela ser respeitada. E aí ela vai fazendo o quê? Pegando todo o poder que ela tem, toda a força que ela tem, todos os dons que ela tem, jogando no armário, fechando aquele armário, passando o cadeado, o cimento, para que ela possa então viver dentro dessa normose. Mas vem agora, a partir de já, se você ainda não tinha isso muito claro dentro de você, a fagulha de que a normose é que está errada. A normose é que desempodera, a normose é que desqualifica, é ela que te traz essas crenças limitantes também. Sai da normose, ela que te distancia da tua divindade, do teu poder pessoal. Hora de entrar. Então vai lá visitar a criança e vai lembrar em estado meditativo, ou então em auto-hipnose. O que você gostava de brincar quando você era criança? Quais eram as suas brincadeiras favoritas? E dentro dessa brincadeira, faz isso como exercício mesmo, tá, gente? Dentro dessa brincadeira, como é que você se sentia? Qual era o teu sentimento? Você se sentia grande, forte, poderoso? Você se sentia imbatível? Nenhuma criança vai virar para você e vai falar: eu me sentia brincando da coisa que eu mais queria, um inútil ou um miserável. Ninguém fala isso. A criança, ela quer ser o super-herói. A criança, ela quer ser o astronauta que vai descobrir sei lá o quê, porque ela sabe o poder que ela tem, a força que ela tem. E dentro mesmo dessa brincadeira que você pode olhar e falar: não, mas nada a ver, não quero ser astronauta. Gente, não é para olhar para a brincadeira, é para olhar para como essa criança se sentia, para olhar como essa criança era astronauta, que tipo de astronauta era essa criança. Porque o astronauta, ele é um símbolo de quê? Talvez de ser precursor de algo, de ser inovador, de trazer algo diferente ou de se aventurar em algo que os outros não.
o que é esse dom que essa criança está trazendo e mostrando para você na bandeja através desse símbolo astronauta. Agora, cada um de nós precisa ter esse tempo de interiorização, de autoconhecimento para ir mapeando quem a gente é de verdade. Quando a gente começa a se apropriar e se empoderar de quem a gente é de verdade, os medos que antes me conduziam e me paralisavam e me barravam perdem a força, porque eu entendo que eu vim para o mundo para fazer aquilo. Nossa, se eu vim para o mundo para fazer aquilo, a minha criança já sabia, eu já descobri o que é aquilo que é o certo para mim, o que o outro pensa, tanto faz. Por quê, gente? Porque, na verdade, todas as opiniões que as outras pessoas dão sobre você, a sua vida ou por a vida dos outros, falam dela mesma, da infelicidade ou da felicidade que elas carregam dentro de si. Não é sobre você. Você traz isso para você quando você tem aquele sentimento dentro de você também, aí aquilo conecta. Quando alguém fala algo que é extremamente absurdo, a pessoa pode virar para você e falar assim, você é um pato. Você vai dar risada, certo? Por quê? Porque você sabe que você não é um pato. A mesma coisa acontece se a pessoa virar e falar, você não é capaz de fazer isso, isso, aquilo. Se você souber dentro de você que aquilo é mentira, você vai olhar e vai rir. E vai parecer para você que a pessoa está falando que você é um pato. E você, para não entrar em combate, você pode até fazer quá, quá com a pessoa, entendeu? Aquilo não vai te atingir. Atinge porque está aberta essa ferida dentro de você, porque você ainda não localizou a cura dentro de si, ou porque você ainda não olhou para essa sombra, né? Que está dentro de você. Todos nós, gente, temos o lado luminoso e um lado mais sombrio. E essa sombra não é trevosa, não é isso. É só o que a gente precisa lapidar dentro de nós para que a gente possa evoluir, e a gente precisa sim olhar para isso. E aí, o que está acontecendo na nossa sociedade? Muita gente tem preguiça de fazer isso. Por quê? Porque dá trabalho, né? Porque eu tenho que entrar, abrir um espaço para me conhecer, eu tenho que aprofundar dentro das minhas emoções, entender por que é que eu estou sentindo raiva. A raiva está me mostrando algo. O quê? Qual é o medo que você sente por trás da raiva que você está sentindo? Eu te convido a pensar. Qual é a tristeza? Qual é o medo que você sente por trás da tristeza que você está sentindo? E eu posso te garantir que tudo que você sente, todos os sentimentos negativos de baixa frequência, eles têm a mesma origem. E essa origem é a desconexão. É a desconexão da tua essência, da tua divindade, de você ser o canal divino que você é. É através desse empoderamento, desta consciência, que você começa a fazer diferente, porque você começa a expandir a sua consciência e começa a ver que eu não sou pato coisa nenhuma. Você tá louco, o problema é seu. Você quer ser pato, seja. Eu não sou. E tá tudo certo. Eu não preciso me irritar porque o outro falou que eu sou pato, eu sei que eu não sou. Tá tudo bem. E aí a vida começa a ser mais leve, mais leve. Então há aqui um pedido de vocês realmente observarem o que tem por trás de todos os sentimentos negativos e o que tem por trás dos medos de vocês. Lembrem-se que vocês só têm medo de ser julgado, de ser preterido, de não pertencer, de ser abandonado, porque vocês não estão apropriados e empoderados da divindade, porque a divindade é simplesmente o todo. Não tem como estar repartido, dividido, quando você está dentro desse todo. Entrando nisso, você tem mais contato com seus mentores, mais contato consigo mesmo, mais limpeza e cura das suas sombras, mais conexão com a sua família estelar, com o seu eu superior, e toda a sua vida, a sua frequência começa a se elevar e você se torna o quê? Uma grande potência de luz, que é o que você é. E aí você começa então a não ter medo de ser a luz que você é. E o que isso significa? Você começa então a ser autêntico. E é justamente sobre essa autenticidade que a gente vai conversar na semana que vem. Como ser autêntico? O que é a autenticidade, na verdade? Como é que eu busco isso dentro de mim? Será que faz sentido?
eu sair da normose e me tornar alguém que é único? Será? Você se considera uma pessoa única? Se você não se considera, por que é que você não se considera? Porque eu tenho que te dizer, você faz parte do todo, você é imagem e semelhança do divino, portanto, você é a divindade. Se você é a divindade, você é luz, você é tudo que existe. Só que cada um de nós, cada pedacinho dessa divindade traz algo muito único, muito especial para o momento presente, para essa realidade. E juntos vamos tornando e formando o todo. E é essa a beleza de descobrir-se e de empoderar-se. Quando estamos empoderados, tudo flui. A prosperidade flui, a saúde flui, a proteção divina flui, a conexão flui, os relacionamentos ficam mais harmônicos, tudo começa a caminhar de outra maneira, da maneira que você deseja, não da maneira que o inconsciente coletivo funciona. Enquanto você não está apropriado, né, e distante desse medo, você está conectado a esse inconsciente coletivo que vibra em muito baixa frequência e que te impede, primeiro, de ser quem você é, segundo, de ter prosperidade na sua vida. E você começa a vivenciar vários eventos de escassez e de desafios para pertencer a esse inconsciente coletivo, a essa massa. E eu te pergunto, faz sentido? Se você é o divino? Eu acho uma perda de tempo, não é mesmo? Se eu sou divino, eu vim para essa terra para trazer o divino que eu sou, para eu ajudar os demais a encontrarem eles todos juntos, sermos cada vez mais divinos e voltarmos ao todo. Por que é que eu não estou me permitindo fazer isso? Porque eu não entendi ainda que eu sou divino. E esse é o problema. E aí como você entende? Voltando para dentro, se conectando. Portanto, gente, invistam em vocês, invistam nessa conexão, meditem e busquem intencionalmente conectar-se com energias mais elevadas, com seus mentores, guias, mestres, protetores, famílias estelares e afins. Grande luz e muita prosperidade no lar de todos. Espero vocês semana que vem para a gente falar sobre autenticidade. Um beijo.